Muito bom dia, pessoal. Estamos no ar com os caminhos da palavra hoje no nosso programa Cruzeiro em Letras. Vamos chegando, pessoal, para a gente poder começar. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai terminar aqui de preparar e compartilhar para as pessoas, né, a nossa live. Quem estiver assistindo aí, pessoal, já dê um retorno para mim, por gentileza, aí do áudio. Se o áudio tá bom, a captação da imagem. Então, gente, vamos começar, né? Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar com vocês, né? No nosso Cruzeiro em Letras, hoje. Bom dia, Lenice, muito bem-vinda, sempre incentivando, né? Uma grande incentivadora nossa e da Academia Cruzeirense de Letras, né? Muita força, muita inspiração, né? Bom, pessoal, então começando, né? A gente está num momento singular, né? Que acho que as pessoas estão começando a despertar, né? Da importância mesmo vital das artes e da literatura, né? E um momento assim que o eu nunca sentiu tanta saudade do nós, né? Tenho rememorado assim bastante eventos, os eventos de artes e de literatura da Academia Cruzeirense de Letras, do Celeiro Literário, da Tribo das Artes, não é? De vários outros coletivos, né? Os eventos literários da cidade mesmo, a gente sente falta, Bienal, Feira do Livro, né? O convívio com os amigos, né? Então é um momento mesmo singular que infelizmente, né, a gente não pode se reunir, mas as artes e a literatura têm esse poder de nos unir, né? De nos tocar. A gente se toca a partir realmente das artes e da literatura, né? E assim, é essa questão da gente, não é, se abrir para a vida, se entregar às coisas, a vida, né? Propriamente dita mesmo, com amor, não é verdade? Que isso
E mais do que isso, assim, uma coisa que eu estava refletindo também, né? Que uma coisa que me ocorre, né? Essa situação está nos devolvendo o valor do ócio, né? O ócio não é inércia, isso é uma visão equivocada, simplificadora, simplista, né? O ócio ele nos possibilita uma maior atenção a certas nuances que normalmente, né, por essa vida acelerada, imediatista, que a modernidade impõe e estimula, situações que normalmente passam despercebidas, né? Então, a prática do ócio parece um contrassenso. Como praticar o ócio? O ócio não é inércia, mas o ócio não é inércia. O ócio é uma atenção mais sensível, mais sofisticada, né? Há certas nuances que passam despercebidas. O ócio é o grande aprendizado, é um momento de encontro, de introspecção profunda, de análise, de crítica e de autocrítica. Então, essa situação de reclusão domiciliar que a prudência nos recomenda, não é verdade? Ela, na verdade, ela devolve a nós, né, a importância de praticar o ócio, né? Eu, isso é muito subjetivo, muito individual, mas eu experimento essa situação e várias pessoas do meu convívio também ligadas às artes, à literatura também experimentam essa situação um momento assim de ebulição criativa, né? Será por quê? Será que a gente está podendo respirar um pouco mais, respirar de uma forma diferente, né, nesse momento? Enfim, só para a gente começar a aquecer, né, um pouco as ideias, né? Fazer esse exercício de alongamento antes de começar mesmo a nossa live aqui do Os Caminhos da Palavra, não é verdade? Então, pessoal, hoje a nossa temática é a leitura na perspectiva de uma grande autora, né? É só escrever aqui e deixar fixado para quem for entrar depois saber do que a gente trata, né? A gente procura trazer temas instigantes, específicos, né? Grande André Luiz Coelho, muito bom dia, obrigado pela presença, né? Sempre um parceiro assim que agrega, né? Que contribui com reflexões, com questionamentos, ideias. O André é muito criativo e muito... Mauro Rocha, muito obrigado, pessoal. Muito bem-vindos, né? A gente começou há pouco, né? Os Caminhos da Palavra. Ainda não introduzi, né, a temática escolhida para hoje, esperando um pouquinho aí para o pessoal entrar, para a gente poder dar início à nossa abordagem, né? Eu estava refletindo, pessoal. Bom dia, Mauro Rocha, grande parceiro, André Coelho também. Fico muito honrado com a presença de vocês, né? A gente estava aqui filosofando um pouco para aquecer as ideias, né? Aquele alongamento antes da prática mesmo do exercício, digamos assim, né? Então eu estava refletindo aqui, meus amigos, o seguinte: se essa situação de reclusão domiciliar, não é? Que a prudência nos recomenda agora, será que ela não está sendo positiva no seguinte aspecto? É claro que é uma questão muito subjetiva, não é? Cada um experimenta isso de uma forma, mas assim, pelo menos para mim, ela está me ajudando a despertar mais o potencial criativo, né? E percebo que a minha atenção
ela está mais aberta para outras nuances, né? É o que eu estava falando, a vida moderna, né, o seu imediatismo, toda aquela coisa acelerada dela, esse ritmo próprio dela, né, ela nos afasta de algo que é primordial para nós, da seara cultural, que é o ócio. O ócio não é inércia, isso é uma visão distorcida, pueril, né, do ócio. O ócio é a atenção sutil, né? É a atenção a outras camadas da realidade, a outras nuances que normalmente a gente não percebe. Com a loucura da vida moderna a gente não percebe, né? O ócio é aquele diálogo interior, é o sutil, né? Que é primordial para a arte, para a literatura propriamente ditas, né? Então, assim, pelo menos é uma experiência que eu estou vendo isso na minha experiência singular, né? E é claro que é muito subjetivo, mas eu acho que essa situação do claustro, do confinamento, ela está nos devolvendo o ócio. Isso é muito bom. Isso é muito bom, né? O ócio humaniza as pessoas, porque elas saem daquele automatismo, né, da vida moderna. Escapa um pouco daquele, né, as coisas mínimas assim, tomar um copo d'água, ler um livro, fazer uma atividade física, prestar mais atenção nessas questões simples e outras nuances, outras camadas do real, né? Então, assim, eu acho muito interessante isso, né? Eu estava pensando aqui, né, que nesse momento que a gente rememora, né, situações vividas juntos, muito, né, convivência com os amigos, os saraus e tudo, né, em vez da gente ficar triste, a gente que tal canalizar essa situação de uma forma positiva para quando terminar a quarentena a gente retomar a vida, não a vida normal, digamos assim, mas retomar a vida mais criativos, mais motivados, mais sensíveis, não é isso? É essa a linha de raciocínio que a gente está querendo aqui propor, né? Bom, meus amigos, então vamos começar agora. Muito bom dia a cada um, a cada uma, né? A temática que eu elegi para a gente trocar algumas ideias e impressões hoje é a leitura. A leitura na perspectiva dessa grande autora, esse nome proeminente, não é? Esse nome inovador do modernismo, né? A saudosa Virginia Woolf, né? Ou Adeline Virginia Woolf, nascida em 25 de janeiro de 1882 na Inglaterra, né? É uma das mais inovadoras e destacadas figuras do modernismo, né? Grande Mauro Rocha, obrigado mais uma vez, Helenice, André, vamos que vamos, começando o nosso Caminhos da Palavra. Então a Virgínia, meus amigos, ela foi escritora, ensaísta e editora britânica, né? Hoje a temática é a leitura na perspectiva dela, é claro, com alguns aportes nossos, né, e algumas elucubrações, reflexões, né? A gente parte de algumas premissas da Virgínia para fazer esse debate, né? Propriamente, nós vamos nos ater a alguns ensaios que constam da obra O Valor do Riso e Outros Ensaios, que é traduzida pelo Leonardo Frois, pela editora Kozak Naif. Eu vou até mostrar na tela, talvez não fique tão nítido, mas é legal, né? O Valor do Riso e Outros Ensaios, Virginia Woolf. Tá certo, pessoal? Tá aqui no Kindle, né? Gente, é muito boa essa obra. A gente vai falar sucintamente um pouco da obra, né? Para vocês terem uma dimensão da sua relevância. Para escritores, leitores, isso aqui é
primoroso, tá certo? É um tesouro essa obra. Vale a pena, tá certo? Não deixem de, de ter esse tesouro com vocês. É muito importante, tá? Bom, essa antologia, né, ela vai reunir ensaios e resenhas dessa nossa saudosa autora, tá? Que abrange biografias, em sua maioria, de notáveis escritoras, né? Exemplo, Jane Austen, ela fala bastante de Jane Austen, né? Vai reunir também críticas literárias e ensaios, né? E é uma obra que faz resplandecer, não é? Realçar o talento e a versatilidade da Virginia Woolf, né? A Virginia, filha de Leslie Stephen, né? Que foi um erudito editor inglês, e Julia Duckworth, né? Ela passou a infância e adolescência no bairro de classe média londrino, sendo educada em casa por tutores privados e lendo uma vasta relação de clássicos da literatura na biblioteca do seu pai, né? Enquanto seus dois irmãos mais velhos estudavam em Cambridge, né? Então percebam, a situação ela já demarca, não é? Caracteriza a posição ocupada pela mulher numa sociedade tipicamente patriarcal da era vitoriana, né? E a Virginia, posteriormente, ela vai, enquanto feminista, enquanto muito crítica desse momento vivido por ela, ela vai combater posteriormente toda essa situação, né? Vai se posicionar de uma forma bem crítica, bem assertiva. Bom, nesse período, a Virginia Woolf sofreu uma série de colapsos mentais, né? Que foram agravados em episódios trágicos como a morte dos pais, dos irmãos e até por ocasião do seu casamento, né? Em decorrência desses transtornos, foi consultado por mais de uma dezena de médicos e experimentou vários diagnósticos, né? E tratamentos ao longo de sua vida. Interessante que ela, por exemplo, no Mrs. Dalloway, né, de 1925, ela incorpora alguns dos jargões da medicina, né, e da própria manifesta, né, também situações da sua experiência pessoal com a doença. Bem interessante, né, um ótimo romance, Mrs. Dalloway, né? Nossa, são obras preciosas, Mauro, preciosas, né? Uma grande romancista. No início do século XX, ela inicia a carreira literária, escrevendo artigos e resenhas para Times Literary Supplement, The Guardian e The National Review, né? Nessa época, começa a participar de ciclos literários e artísticos, dos quais tem a presença aí de amigos do seu irmão, estudante de Cambridge, né? Aí alguns nomes, por exemplo, o escritor crítico literário Lytton Strachey, Leonardo Woolf, seu futuro marido, o economista John Maynard Keynes, né? E Clive Bell. O grupo ficou conhecido como Bloomsbury e representou a vanguarda artística do período, né? Se contrapondo, né, às tradições da era vitoriana, tanto literárias como sociais, né? Influenciando também tanto o modernismo como a literatura, em termos de literatura, em termos de estética, né? Inovando, né? Trazendo controvérsias, inovando o pensamento em torno tanto do feminismo como da sexualidade, né? Em 1915, ela publica o primeiro livro, A Viagem, né? 2 anos depois, funda com o marido a Hogarth Press, que é uma editora responsável pelo lançamento de novos autores, né? Trazendo uma poética experimental e abordando novos ideais políticos, filosóficos e científicos para a época, tais como T.S. Eliot, Forster, Catherine Mansfield e Roger Fry, entre outros, né? Durante a década de 1920, publica 3 importantes obras, tendo como tema central a Primeira Guerra Mundial, né? Por exemplo, aí, Mauro, O Quarto de Jacó, né, que é uma novela experimental que você citou, né, de 1922,
O personagem apresentado no título é uma representação do irmão da Virginia Woolf, Toby, morto aos 26 anos, né? E também temos o já citado Mrs. Dalloway, né? E o Rumo ao Farol, o famoso livro Rumo ao Farol, de 1927, né? Vale apontar também, meus amigos, minhas amigas, os relacionamentos da escritora com outras mulheres, né, que influenciaram a sua produção literária. Jussier João, muito bem-vindo, meu nobre. Tudo bom contigo? Estamos aqui fazendo uma live aqui literária. Fique à vontade, o espaço é nosso, meu amigo. Então, uma das obras mais conhecidas da Virginia, né, ela traz esses conflitos, esses dramas, né? Que é Orlando, de 1928. Uma narrativa histórica que se inicia no século XVI e perpassa os séculos seguintes até culminar no início do século XX, né? Cujo andrógeno protagonista é inspirado na escritora Vita Sackville West, né? Que a Virginia chegou a se apaixonar, né? Nessa época ela vai publicar também Um Teto Todo Seu, de 1929, ensaio feminista baseado numa série de palestras que ela proferiu no Newnham College e no Girton College, né? Duas faculdades para mulheres em Cambridge. As Ondas, né, em 1931, publicou As Ondas, né, Mauro? Que é uma obra muito boa também. O Leitor Comum, de 1932, segundo volume da coletânea de ensaios, escritos para diversos jornais de crítica literária, e novos artigos, Flush em 1933, Os Andos em 1937, entre outros, né? Bom, em 1941, em decorrência de um novo colapso mental, né, como a gente tinha falado, ela teve várias turbulências nesse sentido, né, ela se suicidou atirando-se ao rio Ouse. Póstumamente foram lançados Entre os Atos, de 1941, e Seus Diários, em 1953, né? Entre outras obras. Influenciada por Marcel Proust e James Joyce, a escritora apresenta uma vasta obra, né? Finalizando essa parte de apresentação da autora, meus amigos, essa singela nota biográfica que a gente oferece a vocês, né? Vale dizer, por fim, que a Virginia Woolf foi influenciada por Marcel Proust e James Joyce, sobretudo, né? E apresenta uma vasta obra, né? Interessante que ela faz vários experimentos narrativos, né? Por exemplo, monólogos, né, interiores dos personagens, né? Destacando o componente, a característica psicológica de cada personagem, né? Isso é muito rico, muito perceptível na escrita da Virginia Woolf, né? Outra característica da narrativa dela é o recurso de trechos ambíguos e travessões, né? Marcando pausas de raciocínio, né? Então ela fala uma coisa, coloca numa frase e logo na sequência coloca uma frase, uma ideia em sentido diverso, não é? Usa travessões, interrogações, é uma forma dela trazer o leitor para a sua reflexão, né? Trazer o leitor para o debate. Eu acho muito interessante essa característica da ambiguidade do uso dos travessões, né? É bem característico mesmo, bem personalizado da Virginia Woolf, né? É uma forma de impulsionar, meus amigos, o leitor na busca de respostas, reforçar a autonomia do leitor para a construção do raciocínio dentro ali do que ela está, né? Do tema, da abordagem que ela está pautando, né? Bom, vamos então adentrar agora propriamente na questão da leitura em Virginia Woolf, né? Só ler os comentários. Aos 23 anos, a Clarice publicou Perto do Coração Selvagem, né? Obra de gênio. Sua prosa não me entusiasma tanto, mas tem de reconhecer a magnitude da escritura da autora, né? Que entortou a cabeça dos críticos, os prós menos e os contras mais. A recepção foi positiva, mas houve quem, como Álvaro Lins,
atacasse com certa fúria. Talvez não tenha compreendido a forma do romance. O escritor português Lobo Antunes, lendo aqui o comentário do Mauro, né? Possivelmente numa leitura redutora, disse numa entrevista publicada no livro Uma Longa Viagem com Antônio Lobo Antunes, que a escritora surrupiou trechos da obra de Virgínia. Lobo não diz quais são os trechos. A versão de Clarice, morta em 77, aos 47. As críticas não me fazem bem. A do Álvaro Lins me abateu, isso foi bom de certo modo. Escrevi para ele dizendo que não conhecia Joyce, nem Virginia Woolf, nem Proust, quando fiz o livro, porque o diabo do homem só faltou me chamar representante comercial deles, né? Mais tarde voltou ao assunto. Não gosto quando dizem que tenho afinidade com Virginia Woolf. Só ali, aliás, depois de escrever o meu primeiro livro. É que não quero perdoar o fato dela ter se suicidado. O horrível dever aí até o fim, né? É uma questão aí, uma controvérsia bem interessante e enriquece aqui a nossa abordagem, né? Eu acho que o grande erro, né, da Virgínia foi ter se suicidado. Nisso eu vou concordar com a Cecília, né, que nos privou de outros romances, outras leituras, outras críticas e ensaios dessa autora tão de um imaginário tão vasto, né? Tão atual, os textos de Virgínia dialogam com os problemas atuais, né? Dialogam com muita fluência, com muita coragem para vários dramas atuais, né? Que afetam a todos nós, em especial os leitores e escritores, e é disso que cuidaremos logo mais, né? Mas essa polêmica realmente ela realmente nos entristece. A gente é difícil dizer, né, se procede ou não, mas de todo modo a Clarice tem, claro, o nosso respeito por todo o seu legado, né? Bom, vamos começar então a parte da leitura, né? A leitura na perspectiva de Virginia Woolf, né? Tem uma citação da Virginia Woolf que consta no Leitor Comum, né? no ensaio O Leitor Comum, que ela estabelece, para mim, a linha de raciocínio, é uma premissa mesmo que está a estabelecer toda uma concepção e uma linha de raciocínio dela em torno disso, né? Da leitura. O oxigênio das bibliotecas é o espírito de liberdade, né? Isso é muito interessante, né? Que ela, com essa frase, essa ideia, o que a Virgínia ela estimula, ela insinua, né? A autonomia do leitor, né? Que o leitor deve enveredar pelos caminhos da palavra, não é? Por si mesmo, enfrentando os riscos e os perigos inerentes, né? E aí a gente lembra a questão das listas, né? Que eu quero colocar no âmbito dessa discussão a questão das listas de leitura, né? A gente tem que ter um extremo zelo e cuidado com isso aí, né? Primeiro, quem fez a lista? Qual o seu horizonte de sentido, né? Quais suas preferências de estilo, temáticas, sua concepção da experiência literária, da escrita, né? São perguntas que precisam ser colocadas à tona, ser colocadas em evidência, né? Porque eu já acho que as listas são interessantes como um parâmetro inicial, mas jamais devemos tomá-las como um número clausus, como um rol exaustivo, como se fossem autossuficientes. A lista, você googlar ali a lista dos livros imprescindíveis de ler antes de morrer, 100 livros
fundamentais. Eu acho isso muito perigoso, né? É uma estratégia, mas é uma estratégia que tem que ser pensada e repensada com muito cuidado, né? Até porque são dois tipos de ficções diferentes: a ficção das redes sociais e a ficção da literatura, né? As redes sociais, né, as plataformas digitais, as altas tecnologias, né, são importantes, são necessárias, mas ao mesmo tempo, né, a gente acompanha juntamente com esse fenômeno o fenômeno da superficialidade, né? A gente vê muita informação para e passo com pouca produção. Muitas vezes a gente vê, não generalizando, mas excesso de informação para e passo com parca e precária, né, produção de conhecimento, no sentido né, de articular ideias, confrontar discursos e, com isso, se estabelecer uma impressão pessoal, uma opinião fundamentada, né? Então, assim, eu quero fazer essa ressalva, que temos um grande dilema entre a ficção das redes sociais e a ficção da literatura. A literatura, ela não pode ser escrava das redes sociais, né? As redes sociais são fantásticas, são interessantes, mas a literatura, ela não pode se vergar, ela não pode se ajoelhar às redes sociais, né? Exatamente, saber o que é joio e o que é trigo. Exatamente, Mauro. Então, é o perigo das listas e das redes sociais. A literatura, né, ao passo que as redes sociais, muitas vezes, né, então não generalizando, ela estimula a densidade de informação e a fragilidade do conhecimento, né? É choque de pessoas em vez de chocar ideias, é choque de ideologias em vez de chocar ideias, né? E produzir opiniões qualificadas, né? A literatura, nesse aspecto, ela pode estar caminhando em outro sentido, né? Porque é um esforço de atenção, de inteligir, de compreender a complexidade da vida, né? Então, muito cuidado para a gente não deixar a literatura, o ato criativo, se curvar às redes sociais. A ficção da literatura, ela não pode se curvar à ficção das redes sociais, né? Separar o joio do trigo, exatamente, Mauro. Então eu acho essa sentença, essa frase, essa assertiva da Virginia Woolf muito feliz, muito inspirada. O oxigênio das bibliotecas é o espírito da liberdade. É o leitor ir naquele espaço sagrado, naquele espaço primoroso de reflexão, de história, de registros da humanidade, e ter a oportunidade ali de folhear os mais diversos livros, sobre os mais diversos títulos, categorias, e autodeterminar a sua preferência. Eu vou começar por aqui, depois eu começo por aqui, e fazendo esse cotejo entre vários universos, né, ele vai encontrar o seu lugar. Eu acho isso muito mais altivo do que a gente se submeter a listas prévias e para fazer as nossas leituras, né? A receitas de bolo, né? Eu acho isso mais interessante. E realmente a Virginia, ela faz essa evocação em torno da independência e do equilíbrio diante do que a gente lê. Eu acho isso muito, muito interessante por parte da autora, né? Aí passando agora para outro ensaio, né? O Ficção Moderna, que está inserido, não é o ensaio Ficção Moderna da Virginia Woolf, ele está inserido na vida, nesse ensaio que a gente aludiu, né, há pouco, essa grande obra, essa coletânea chamada O Valor do Riso e Outros Ensaios, traduzida pelo Leonardo Frois, edição da Cosac Naif, né? Então, meus amigos,
Luana e Castro, muito bem-vinda, querida. A gente está fazendo Silvia Mello. Obrigado pela presença de vocês. A gente está aqui abrindo para debate as reflexões da Virginia Woolf, né, em alguns ensaios específicos da obra O Valor do Riso e Outros Ensaios, né, em que ela marca a posição em torno da leitura, né, inclusive prestigiando a autonomia do leitor, né. Ela até inicia aqui com, quero ressaltar essa frase dela: o oxigênio das bibliotecas é o espírito de liberdade, né? Então vamos prosseguindo. Ficção moderna. A autora, então, nesse ensaio, né, ela enaltece a autonomia do espírito investigativo, né, que não deve, como eu falei, ele ser pautado, ditado por esquemas prévios, né? E aqui eu quero destacar, né, fazer uma menção a essa frase lapidar, essa frase profundamente inspirada da Virginia Woolf. Prestem bem atenção, meus amigos. A vida não é uma série de óculos que, arrumados simetricamente, brilham. A vida é um halo luminoso, um envoltório semitransparente que nos cerca do começo ao fim da consciência. Né? E ela vai prosseguir nesse ensaio Ficção Moderna. Não é missão do romancista, ela indaga, né? Ela está fazendo uma pergunta aqui. Não é missão do romancista transmitir esse espírito variável, desconhecido e incircunscrito, seja qual for a aberração ou complexidade que ele possa apresentar, com o mínimo de mistura possível do que lhe é alheio e externo, né? Então ela faz essa provocação. E ela continua. A nossa aguerrida, audaciosa autora, né? Não estamos propondo apenas sinceridade e coragem. Sugerimos que a matéria apropriada à ficção difere um pouco do que o hábito nos levaria a crer que fosse, né? Então percebam realmente o compromisso da autora, né, de realmente colocar para nós, né, que o leitor ele merece, para construir a sua identidade, né, para construir a sua identidade, ele não pode renunciar à sua autonomia, né? Ele não pode renunciar à sua autonomia, né, nessa questão, não é verdade? De buscar aprofundamento na literatura, né? Ele não pode renunciar à sua autonomia, né? Até porque uma das características imprescindíveis no leitor é a curiosidade. Um leitor, né, que se contenta em ler apenas um esquema de pensamento, um gênero literário, não é? Um determinado autor, ele vai, respeitosamente ao nosso pensamento, ele vai empobrecer a sua capacidade de percepção, de percepção da realidade, né? Ele vai empobrecer, vai limitar a sua visão sobre o mundo, sobre os dramas humanos, né, que permeiam a vida, né, as complexidades da vida. E no ensaio, né, agora a gente entra em outro ensaio, um ensaio bem denso, bem válido, né, recomendamos bastante. No ensaio Como se deve ler um livro, né, ela vai ampliar esse raciocínio, né. Perdão, pessoal, vamos molhar a palavra um pouquinho, a gente falou bastante. Exatamente, Mauro. Virginia, ela revolucionou, inovou todo um estado de coisas e de ideias, né? Tanto sobre a literatura como sobre a vida mesmo, né?
trouxe à tona preconceitos, né? Se posicionou de forma muito corajosa com relação a questões difíceis da época também, né? Bem colocado, né? Então, pessoal, ela vai ampliar essa postura crítica dela, a Virgínia, no ensaio Como se deve ler um livro. Aí ela vai acrescentar, né, que em relação às diversas experiências estéticas, né, esse ato de fruição mesmo que as artes e a literatura nos permitem, né, a pessoa, ela, para poder se desenvolver mais, né, na percepção da arte, na percepção da literatura, é importante ela se abrir para ter uma postura de leveza e de ausência de preconceitos, né? Ela fala isso de uma forma muito elegante, de uma forma muito lúcida, né? Falando que a gente também, os leitores, né? Da curiosidade e ousadia, né? Para o leitor poder reconstruir com as próprias palavras, né? As experiências do cotidiano, os temas do cotidiano, né? Então desenvolver essa capacidade de enfrentar as suas próprias experiências, né? Ele não seguir de forma submissa e escrava os caminhos da palavra estritos de um determinado autor, de uma determinada tradição, de um determinado gênero literário, né? Então, a todo momento é a Virgínia, né? É a Virgínia jogando luzes para nós, para os leitores, né? A necessidade da autonomia para o leitor se desenvolver, né? Que um leitor sem curiosidade, um leitor que não se abre a experimentar as diversas tradições, é um leitor que vai ficar limitado. Ponto. Nisso eu concordo sem tirar uma vírgula do que ela fala, né? O leitor não deve se curvar e vergar diante de um determinado expoente da crítica, né? Nenhum veredito pode ser de um crítico literário, de uma tradição literária. Nenhum veredito é imune a críticas, né? A própria crítica, em determinados momentos, ela vai sim merecer crítica. Então essa abertura mental, emocional, mental que ela vai salientar, né? E aqui ela vai citar um exemplo que eu acho fantástico, eu vou compartilhar com vocês, né? Na verdade, não é ela que vai citar, isso aqui é de leituras minhas que eu tomei par dessa situação e eu acrescentei aqui para o nosso debate, né? Então, os bons leitores, eles não vão ter preconceito com qualquer tipo de literatura e, ao mesmo tempo, é bom destacar isso, não se sente obrigado a gostar de tudo, né? Então, você pode ler algo que você não goste sem problema nenhum, não é? Eu acho interessante a gente ter essa autonomia, né? E tem um exemplo aqui bem interessante. O T.S. Eliot, né, a propósito, foi um grande amigo e confidente da Virginia Woolf. Ele indicou para ela a obra Ulisses, de James Joyce, né? E o Eliot, ele não economizou elogios, né? Ele fez todas as recomendações possíveis e imagináveis. Ele realmente jogou todos os confetes, né? Ele jogou todos os confetes para a obra Ulisses de James Joyce, né? O Eliot, meus amigos, ele chegou a comparar a Guerra e Paz do Tolstói, né? Ele chegou a comparar Ulisses com Guerra e Paz do Tolstói, em envergadura, em qualidade literária, né? Mas adivinhem, a Virgínia, ela detestou a obra. A Virgínia leu do início ao fim, né, com algumas pausas e tudo, mas ela detestou a obra, né? Fez críticas incisivas a Ulisses, né? Chegou inclusive a chamar
Ulisses de uma obra iletrada, pretensiosa, afetosa, manhosa e vulgar. Né? Ela disse, entre outras palavras, né, admiradora confessa de James Joyce, ela disse que essa obra destoa das demais e destoa do gênio de James Joyce. Né? Então ela falou isso para o Eliot, abertamente. Percebam, e eu acho isso fundamental. Eu acho fundamental a gente ter ter essa abertura, né, em relação aos nossos próprios livros. Né? Eu, Pietro Costa, tenho alguns livros. Né? Um amigo, se ele fizer uma crítica pontual ou até total de um livro um livro qualquer, por exemplo, de minha autoria, eu vou me indignar com a pessoa? Eu vou cancelar a pessoa? Não, né? De maneira alguma. Eu acho que o escritor ele tem que ter abertura, né, para saber o que as outras pessoas pensam da sua obra. Até mesmo para ele ter elementos, né, condições de perceber se por acaso ele não teve um raciocínio limitante em determinada questão, se ele não pode burilar mais não é? Tornando mais claras as suas expressões, as suas ideias. Né? A crítica é fundamental. Né? Mas a crítica só pode acontecer, né, na sua plenitude se houver liberdade. É disso que se cuida. Né? Então, interessante partilhar essa experiência com vocês, né, da Virgínia, né, que ela não gostou de Ulisses de James Joyce. Né? Obra recomendadíssima, com todos os elogios rasgados pelo T.S. Eliot. E ela não gostou, ela faltou. Na verdade, estou lembrando, ela vendeu a obra depois. Né? Ela se desfez da obra. Ela leu a obra inteira e depois se desfez. Né? E isso é legítimo. Né? Isso é legítimo, é o direito dela. Ela não gostou, não é verdade? Então, bem interessante, né? Olha essa citação dela. Agora eu vou compartilhar com vocês algumas citações da Virgínia dentro desse horizonte de pensamento. Né? Ler um romance é uma arte complexa e difícil. Não só de muita agudeza de percepção, mas também de muita audácia de imaginação, você terá de ser capaz para poder fazer uso de tudo que o romancista, o grande artista, lhe dá. Poucas, porém, são as pessoas que aos livros pedem o que os livros são capazes de dar. É mais comum que os abordemos com a mente toldada e dividida, pedindo a ficção que seja verídica, a poesia que seja falsa, a biografia que seja lisonjeira, a história que ela reforce nossos próprios preconceitos. Se pudéssemos banir, quando lemos, todas essas ideias preconcebidas, isso sim seria um admirável começo. Né? Aí ela continua. Não dite para o seu autor, tente transformar-se nele. Caso relute e se mantenha a princípio reticente e crítico, você mesmo se impedirá de obter daquilo que está lendo o máximo de valor possível. Porém, caso abra a mente, tanto quanto possível, sinais e indicações de uma quase imperceptível finura, desde a inflexão torneada das primeiras frases, hão de levá-lo à presença de um ser humano diferente de qualquer outro. Mergulhe nisso, familiarize-se com isso, e logo você verá que o seu autor está lhe dando, ou tentando lhe dar, alguma coisa muito mais categórica. Né? Então aqui, pensei esses trechos que eu quero destacar uma ideia da Virgínia, né? sobre o ato de ler. Né? Ela entende que a leitura ela pode ser dividida em dois momentos, né? Em dois ciclos ou momentos.
A primeira leitura é uma leitura atenta, né? Perdão, uma leitura atenta. Atenta, não numa acepção passiva, de você simplesmente recolher o que está, uma leitura, recolher o que está sendo, o que foi escrito, né? É uma leitura atenta, né? Que presta atenção. Muito obrigado, caríssimo. Obrigado, Mauro. Ela presta atenção, né? Nossas boas-vindas também para Jaque Luz, né? Eu não sei se é difícil acompanhar em tempo real quem está entrando, mas a gente quer fazer menção a quem curtiu também. Graça Loyola, Jaque Luz e Ildefonso Sambaíba, né? Muito obrigado aí pelo prestígio de vocês, né? Que qualificam ainda mais a nossa live, né? Bom, então assim, a leitura atenta, no sentido de aquela leitura que não deixa escapar, né, a forma que as palavras se organizam, né, o raciocínio que está sendo deflagrado pelo autor, pela autora, né, nas linhas, nas entrelinhas, é uma leitura de conjunto, né, que ela vai sintetizar ela vai encadear as ideias da obra própria, né? Essa é a leitura atenta, né? A leitura atenta. A leitura atenta pressupõe-se uma leitura pausada, não uma leitura que você abre e fecha o livro em um curto intervalo de tempo, né? Uma leitura pausada para você degustar, você sorver cada líquido precioso que são as palavras constantes ali na obra, né? Essa leitura atenta, essa é a primeira fase, é o primeiro momento, né? Um segundo momento é a leitura crítica. Então você sai da posição, né, de uma posição ali de audiência, né, para uma posição de juiz. Aí sim a leitura crítica ela já vai ter elementos mais sofisticados. É uma leitura que ela vai ter em conta, não é, os referenciais teóricos do autor ou da autora, ela vai ter em conta, não é, os valores e princípios imbuídos na obra, né, a qual tradição de pensamento se insere o autor ou a autora, né, a qual tradição de pensamento se insere o autor ou a autora, quais são os conceitos prévios de que se vale o escritor, né? Então, toda essa sorte de elementos, ela vai compor, né? Ela vai compor a leitura nessa segunda fase, onde o leitor ele evolui para um papel, para uma condição de juiz, de crítico, né? É bem interessante. Então, ela vai demarcar dois momentos para a leitura, duas fases primordialmente. A leitura atenta, né? Que não é numa acepção passiva, é uma leitura atenta mesmo, né? Uma leitura pausada, não é? Uma leitura, né, que não deixa escapar a organização das palavras, né, etc. A evolução do raciocínio do autor e tudo mais, né? Primeira fase, leitura atenta, e a segunda fase, em que você sai de uma posição de audiência para uma posição de juiz, de crítico. Que aí sim, ela vai ter elementos mais sofisticados. Eu achei bem interessante, tá? E coloco aqui para o nosso debate essa percepção da Virginia Woolf da leitura. Grande Nádia Nascimento, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, com coragem e com poesia, né? Bom, só para contextualizar rapidinho para a Nádia, o tema que nós elegemos aqui para debater, para compartilhar com vocês, é a leitura na percepção da Virginia Woolf, essa grande ensaísta, saudosa autora, escritora, romancista, né? E uma figura assim destacadíssima, inovadora no modernismo, né? E essa temática a gente buscou principalmente nas reflexões dela na obra O Valor do Riso e Outros Ensaios, né? E textos específicos, né, dessa obra que vão
que vão trazer aos nossos olhos, né, as ideias da Virgínia em torno da leitura, né, a importância da autonomia, da liberdade e tudo mais. Né? Então vamos lá, continuando. Ela coloca aqui também, né? Sim, outro ponto que a Virginia Woolf aborda é que o leitor, né, o bom leitor, né, é interessante ele saber escrever bem, ou ele se abrir ao exercício da escrita, né, porque assim ele vai estar dos dois lados da experiência literária, né, o lado do criador e o lado do contemplador. Né? O leitor que sabe escrever e quer descobrir as técnicas da ficção, por exemplo, ele vai compreender muito melhor qualquer livro que cair em seu colo, não é verdade? Porque ele vai saber a difícil arte de transformar pensamentos em palavras, né? Que é propriamente esse exercício, esse mistério da escrita, né? Transformar, verter pensamentos em palavras. Né? Aí ela coloca mais uma frase lapidar, inspirada da saudosa autora. O modo mais rápido de compreender os elementos daquilo que um romancista está fazendo talvez não seja ler, mas sim escrever, fazer seu próprio experimento com as dificuldades e os riscos da palavra. Né? Esse exercício de criatividade. Né? E ela prossegue, né? Cresce em nós, pois, o desejo de dizer basta aos meios termos e aproximações, de cessar de ir à cata das sombras diminutas do caráter humano, para desfrutar da abstração maior, da verdade mais pura da ficção. Então o leitor, em primeiro lugar, ele deve pensar como o escritor. Essa é a primeira fase, a leitura atenta, né? Procurar entender o que se passa na mente do escritor ao combinar as palavras, os signos, né, os significantes e significados, né, procurar ir refinando esses questionamentos para poder compreender a obra. Né? Porque para compreender a obra, inarredavelmente, a gente precisa se lançar a esse esforço, não é verdade, meus amigos, de compreender o autor. Né? Quem fez a obra? Né? Quais as premissas de pensamento? Isso é interessante. Então, finalizando essa parte específica da Virgínia. Em primeiro lugar, pensar como escritor, leitura atenta, né? Para encarar e pensar o livro e a leitura como o autor, como quem engendrou a obra, não é? O escritor propriamente dito. E depois ela assume o outro lado, o lado do juiz. Né? Ela sai do banco dos... Ela faz uma metáfora aí jurídica, a Virgínia, né? Ela sai do banco... O leitor, ele sai do banco dos réus, dos cúmplices, né? Cúmplices do crime, para ir para o banco do juiz, para a tribuna. Né? E o juiz é quem julga, é quem avalia, não é verdade? Então são os dois momentos, as duas fases da leitura. Né? Por quê? Aí ela completa o pensamento. Ler não se resume a empatia e compreensão. Também é crítica e julgamento. Depois de o livro terminado, o leitor deve sair do banco dos réus e vir sentar-se entre os juízes. Deve deixar de ser o amigo e passar a ser o juiz. Né? O cúmplice, o amigo, né? E como eu falei, essa fase em que o leitor se arvora na condição de crítico, de juiz, essa frase ela abarca elementos mais sofisticados. Né? Quando ele vai comparar, né, um livro com outro, dentro de um horizonte de temas, de uma seara de pensamento. Né? Ele vai comparar, ele vai discutir. Né? Isso é muito importante. Né? Quando a leitura termina e a poeira baixa, na citação dela, né, não somos mais amigos do escritor. Quando a leitura termina
grifar isso novamente. Quando a leitura termina e a poeira baixa, não somos mais amigos do escritor. Devemos ser os seus juízes. Aí, entre aspas, ser demasiadamente severos. Né? Ela também enaltece a leitura da poesia, porque a poesia, né, o impacto que ela causa de nos colocar ao mesmo tempo como atores e espectadores, né, ajuda também a desenvolver a nossa percepção de leitores, né, a percepção crítica e a percepção também de conteúdo, né. Aí ela continua. Deixa eu ver aqui outro trecho. Ela tem aqui uma questão interessante que ela coloca também, né? É importante conhecer os raros escritores, aqueles que escreveram obras que já perduram gerações e gerações, séculos e séculos, pois eles que irão nos ajudar com o entendimento sobre a literatura como arte. No entanto, ler apenas esses escritores, sem ter uma gama interessante para poder comparar, talvez não seja proveitoso, talvez não cause efeito. Um bom exemplo são os alunos do ensino fundamental e médio, que são obrigados a ler os clássicos sem antes estarem... Aí a gente fecha as aspas, né? A gente traz esse raciocínio. Os alunos do ensino fundamental e médio, obrigados a ler os clássicos sem antes estarem preparados como leitor, né? Realmente, é o que a gente no início da exposição ressaltou, de ter esse cuidado, né? A gente precisa realmente ter esse cuidado. No início a gente abordou isso no início da nossa exposição, né? Aqui vamos. Aí tem o último parágrafo, né? Meus amigos, minhas amigas, né? Olha só a beleza contida nesse parágrafo, né? É um parágrafo curto, mas que a Virgínia, nesse parágrafo, de uma forma esplêndida, né? Ela realça a beleza da leitura, né? Da literatura propriamente dita, né? Como ela nos distingue, né? Como ela faz o ser humano evoluir em termos cognitivos, afetivos, né? Espirituais, né? Para quem acredita, né? E para quem não acredita, evoluir na totalidade, né? A literatura é fantástica. Então, o que ela fala, né, no último parágrafo desse ensaio que a gente está por hora debatendo, que é, só lembrando, o ensaio Como se deve ler um livro, contido no Valor do Riso e outros ensaios, né? Como se deve ler um livro. O último parágrafo, a Virgínia, ela vai frisar o seguinte, meus amigos. Se realmente houver, prestem bem atenção, se realmente houver o dia do juízo final, cada um irá querer de Deus e seus discípulos presentes de forma a agradecer o bem que fizeram. Mas os leitores também estarão lá, né? E segundo a Virgínia, o Todo-Poderoso vai dizer, prestem bem atenção, né? Esses aí, olha só, não precisam de recompensa, não temos nada para dar-lhes aqui. Eles adoravam ler. O paraíso se abre para as mentes, não é, que amam a leitura. Essa é uma verdade no nosso singelo entendimento, é uma verdade inatacável, né? É o paraíso que se abre, um paraíso de ideias, de percepções, não é? Um paraíso de histórias, de versos, de romances, se abre aquele, não é, que não recusa as leituras, né? Que ama ler, né?
Então, meus amigos, antes da gente nos despedir, eu quero, como proposta de reflexão, né, sobre todo esse tema aí, né, que a gente trouxe para vocês, né, para refletir sobre as aventuras, né, os perigos com os quais a gente se depara na lida com as palavras, né, essa aventura fascinante que é a leitura, né, que é a prática literária, né. Antes de encerrar a nossa live, eu vou recitar para vocês 2 poemas inéditos de minha autoria sobre a temática. Só uma pausa para molhar um pouquinho a palavra, né? Tá bom o áudio, pessoal? Tô conseguindo acompanhar? Vamos lá. Incomodado. Aqui é um soneto, né? De minha autoria, inédito para vocês, em primeira mão. O bom leitor se apropria de um espaço que é aberto por outro. É o visitante de um mundo novo que ultrapassa esse status. Transgride dogmas e ritos de pensar, tem seu próprio escopo. Livre, despojado, ousado, ao respirar um ar não condicionado. Observa os corpos e mentes de moradores e inquilinos deformados, nunca desabitados de cômodos, salas, banheiros, escadas, andares. Meras imagens refletidas de vários espelhos e olhares ensimesmados, que se acham imunes ao fogo cruzado, avistado em todos os lugares. Repele demagogias, autoajudas nada prestativas e clichês ridículos. Sobrevoa abismos pelas asas de seu versejar, indômito e prestativo. Não teme deparar com assédios e investidas ante a seus princípios. Entram sem o cuidado de bater a porta e até mesmo renova o ambiente. Quisera eu que os eleitores também fossem assim, criativos, corajosos, diligentes, exercendo na totalidade o seu poder imaginativo, em nada subserviente. Um país se faz de bons leitores, né? Um mundo melhor se faz de bons leitores, né? Então, nessa última parte, a gente coloca uma dimensão mais política, justamente porque é inseparável, né, a política da leitura, né? Nós vamos ter uma má política enquanto subsistir em nós, né, a acomodação de não se entregar à leitura, né, ao conhecimento. E o segundo poema, né, também um soneto inédito para vocês, O Prazer de Ler. A leitura apresenta um ritual distintivo. O livro tem corpo, forma, identidade. De cheiros, sabores, cores é revestido. Merece ser degustado com intensidade. Ler é similar ao ato de tomar um vinho, etapas para fruir o prazer lírico, líquido. Envolve tradição, paixão, acende a libido. Sorver cada página com atenção e carinho. Provoca curiosidade, excita a inteligência. Leve ou encorpado, assaz válida a experiência. Para evitar dissabores, atente-se à procedência. Passa por muitas fermentações até chegar ao lar. Cuide de ter um bom guia antes de se aventurar. Imersão inebriante, só para quem sabe apreciar. Obrigado, Helenice, muito obrigado. Mauro, a crítica faz bem, o escritor tem que saber dosar e aperfeiçoar a sua visão dentro do seu trabalho. Isso não é a gente ignorar a crítica, né, no sentido de que a crítica pode pautar ou não, né, pautar ou não a nós. É a gente ter esse espírito
curioso, livre, investigativo para conviver bem com a crítica. Seja ela construtiva, seja ela destrutiva, a crítica vai sempre existir e ela tem que existir, né? Sem liberdade a crítica não vai existir. O escritor, cabe a ele amadurecer no sentido de fazer essa dosagem, como você bem ponderou, Mauro. É isso mesmo, eu concordo plenamente, né? E antes da gente finalizar, como eu prometi, né? Como eu prometi, nós vamos fazer o sorteio, né? Nós vamos fazer sorteio. Deixa eu só me organizar rapidinho, que na empolgação eu esqueci de fazer os papéis, mas a gente faz rapidinho aqui. Vamos lá, Helenice, Mauro, André, Jussier. Ah não, Jussier só não comentou. Helenice, Mauro, André. Helenice, Mauro, André. E Nádima. 4, né? Maravilha. Então, 4 comentaram. Se alguém quiser comentar ainda dá tempo, né? Vamos fazer um sorteio rápido. Se alguém quiser comentar ainda dá tempo, né? Vamos fazer um sorteio. Vamos sortear hoje esse barulho da minha fragmentadora, tá, pessoal? Não reparem. Então, meus amigos, minhas amigas, nós vamos sortear hoje 2 livros de minha autoria, ainda não lançados, tá? Opa, esse aqui eu colhi. Eu vou sortear, vou fazer 3 sorteios, vou fazer diferente. Não, 4, né? Vou prestigiar quem comentou, vamos fazer 4. Vamos lá, calma aí. Vou sortear 4 livros hoje, pronto. Então nós vamos sortear essas 2 coletâneas maravilhosas. A coletânea da CL, não é, que celebra os 5 anos da fundação da nossa entidade. E o Colheita 4, organizado pelo Celeiro Literário. Então, essas duas coletâneas e os meus 2 livros mais recentes ainda não lançados, né? Urbanos e Juras de Poesia Eterna, ambos pela Arte e Letras. Vamos sortear, né? Chegou a hora do sorteio para finalizar, né? Finalizar bem o nosso com chave de ouro, né? O nosso a ordem vai ser então ACL, Colheita, Juras e Urbanos, tá? Então essa vai ser a ordem do sorteio: ACL, Colheita, Juras e Urbanos. E como vai ser o sorteio? Nós temos 4 pessoas que comentaram: Mauro, André, Helenice e Nádima. Fizeram comentários na live. Então essas pessoas vão ser sorteadas, né? Na ordem que comentaram. Então aqui tá para vocês 1, 2, 3 e 4, tá? 1, 2, 3 e 4. Na ordem que comentaram e na ordem dos livros da disposição que a gente colocou aqui, tá? Vamos então começar o nosso sorteio. Quem vai ganhar a coletânea da CL, né? Agora, quem já tiver a coletânea, né? A gente troca por um outro livro, né? Um desses que com certeza ninguém ainda tem porque não foi lançado, tá bom? Quem já tiver a coletânea, né? Dois, né? André Coelho, André já vai ter a coletânea, né? Vamos fazer o seguinte, não tem problema nenhum. O André eu acho que não tem a colheita 4, né? Responde aí, André. André, você tá online?
André? André, é o seguinte, você tem a colheita 4? Responde para mim aí, meu querido, você tem a colheita 4? Mauro, se você estiver online, faz contato com o André, por favor. Ah, maravilha, não tem, né? Não tinha, André, é sua, tá certo? André Coelho, então, nosso caríssimo confrade foi agraciado com a colheita 4. Maravilha, o André então tá com a colheita 4, tá? É sua, meu querido, a gente com dedicatória e tudo. Vamos seguir, né? Vamos seguir no sorteio. Três. Quem comentou o terceiro lugar? Primeiro foi a Lenice. Depois o André, depois o Mauro. Então, Mauro. O Mauro vai ter a coletânea, né? Então, o Mauro, na sequência, ele, como o próximo livro depois da coletânea é o Juros de Poesia Eterna, o Juros de Poesia Eterna é do Mauro, né? Beleza, Mauro? Confirma, né, Mauro? Tá? E vamos seguir então. Vamos seguir então. Sobrou a coletânea e urbanos. Vamos ver como é que vai ficar. Se for o Mauro sorteado, ele fica. Ah, não, perdão. Agora, se for a. Ah, não, agora só tem a Helenice. Eu acho que a Helenice tem a coletânea. Vamos ver, vamos sortear primeiro. Vamos ver aqui. Dito e feito, número 1, Helenice, né? A Helenice deve ter a coletânea, né? Juro que pego com você. Esse Mauro é um fofarrão. Grande Mauro Rocha. Tá jurado então, meu amigo? Tá jurado então. É. Ó, Helenice está online?
Na dúvida, eu acho que ela não está mais online, né? Eu imagino que ela tenha, né? Esposa do nosso grande mestre saudoso Ney Valença, é bem provável que ela tem, né? Até porque tem escrito a Nadima tem, né? Pronto. E a Helenice provavelmente tem também. Eu vou fazer o seguinte então, né? Eu acho que é interessante, como a Helenice foi sorteada, né? Agora, a Helenice, e o próximo livro seria Urbanos, né? Na ordem aqui, a Helenice fica com Urbanos. E a Nadima fica bem diversificado, né? Com o Júlio de Poesia Eterna, né? Tudo bem se a gente proceder assim? Nadima ou Helenice estão de acordo? Pode ser? Pode ser, meus amigos? Tudo certo, né? Maravilha, né? Não, dona Helenice, eu estou me referindo à coletânea da Academia Cruzeirense de Letras, né? A colheita 4, ela já foi sorteada, ficou com o André. Eu estou falando dessa. Já deve ter, né, dona Helenice? Essa você tem, não tem? Tudo bem, pessoal? Maravilha, né? Qualquer coisa me abordem depois, no privado e tudo, mas a gente vai fazer com carinhas dedicatórias, mas não vai ser por agora, por causa da pandemia. Até estou com um outro sorteio pendente de entrega da edição anterior dos Caminhos da Palavra. Eu também fiz um sorteio e está pendente de entrega, mas está tudo registrado, né? Nós sorteamos livros lá e tudo também, tô sorteando agora também. A nossa promessa é que vai ser entregue, mas não vai ser por agora. Um pouquinho de paciência, tá certo? Mas sim, com certeza. Obrigado, obrigado, André. Imagino que é o André, né? Que tá falando. O Mauro já acho que tem todas as minhas obras, né? Que tá falando pelo perfil da série, né? Grande abraço, André, né? A gente junto vai, vai fazendo acontecer, né, meu amigo? Bacana, muitos projetos aí para que a gente tá pensando aí para engrandecer, né, a nossa CL, né, as nossas parcerias, aos pouquinhos, com humildade, com tranquilidade, né, todos juntos, né, nós com os nossos parceiros, a gente vai, não dignificando mais e mais essa literatura maravilhosa do nosso DF, do nosso entorno, né? Só se deixou na casa da minha sogra. Diz que não tem, né? Tá bom, dona Anelice, mas na dúvida, como é uma coletânea que tem a participação do Ney, né? Na dúvida, eu imagino que esteja pode ser que esteja na casa da sua sogra, né? Mas de qualquer forma, né? Em outro momento a gente entrega também para você a coletânea. Se você não tiver, a gente entrega a coletânea também. É uma honra, tá certo? A gente considera demais a parceria com você, o prestígio que dá para os nossos trabalhos, viu? Gente, obrigado demais. Esse foi o nosso Caminhos da Palavra de hoje. Muita força para todos nós, tá certo? Espero que tenham gostado do tema de hoje, da abordagem, né, do nosso quadro aqui no Cruzeiro em Letras. Então eu vou me despedir por aqui. 1000 curtidas para todos nós, né? Eu sou agradecido demais por toda a força que vocês têm me concedido, a parceria, né?
que a gente possa, né, fazer muitas coisas juntos ainda, né? Online, offline, não importa o meio, né? O que importa é a vontade sincera, né? E isso nós temos, né? A vontade sincera, não é, de mostrar para as pessoas, né, esse mundo maravilhoso, libertador que é o mundo das artes e literatura. Gratidão, meus amigos, minhas amigas, e até a próxima. Muito obrigado.